Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu namorado cancelou nossas férias e, em seguida, de última hora, decidiu ir quando eu não podia mais. Meu namorado, 50, e eu, 36, temos alguns filhos de relacionamentos anteriores. Estamos juntos há 4 anos, mas ultimamente tem sido um pouco complicado. No ano passado, eu organizei e levei todos nós para o lago. Este ano, eu estava trabalhando em um grande projeto e não pude fazer isso. Discutimos algumas datas e possíveis passeios, tirei folga do trabalho e achei que algo daria certo. Quando ficou claro, cerca de um mês atrás, que ele não estava pronto para definir nenhum plano, decidi que simplesmente trabalharia durante o período de folga que reservei e tiraria férias no outono em vez disso. Não tenho muitos dias de folga e queria que fosse especial. No entanto, realmente preciso de uma pausa de verão. Esta semana, ele estava de folga e meio que anunciou do nada que havia decidido ir para um dos lugares que estávamos considerando. Ele está lá com seus filhos agora, fazendo todas as coisas que eu amo fazer, enquanto estou presa no trabalho. Claro, esta foi uma semana horrível e estou exausta, além de me sentir culpada por deixar meu filho em um acampamento na cidade em vez de estar com ele em uma fogueira na praia depois de um dia de surf. Esse cara pode ser insensível às vezes. Eu também posso ser muito sensível. Falamos ao telefone esta manhã e perguntei se ele simplesmente não queria que fossemos juntos e foi por isso que decidiu ir de última hora depois que fiquei presa no trabalho. Ele disse que se sentiu encurralado com isso e que recebeu um convite de um amigo da área e não queria perder a oportunidade de aproveitar suas folgas. Achei isso justo e tentei enviar uma foto fofa esta noite para compensar a conversa tensa de hoje de manhã, mas ele ligou e disse que não podia abrir a foto no celular no momento porque eles estão em um barco de um amigo, assistindo ao pôr do sol. Ah! Que ciúmes! Existe uma disparidade de renda entre nós. Pagamos metade das coisas cada um e estou bem estabelecida em minha carreira e vida, mas ele tem uma profissão muito bem remunerada em que não precisa trabalhar com tanta frequência. Por causa de como foi o divórcio dele, ele é realmente sensível em relação a pensar que os outros estão usando ele por dinheiro. Acho que está tudo bem, trato-o como tratei outros homens com quem namorei, apenas pagando o meu caminho, às vezes o tratando, às vezes sendo tratada por ele. Ele é mais velho e parece estar caminhando para a aposentadoria precoce, enquanto eu tenho muitos anos de trabalho pela frente. Vejo minhas colegas e homens da minha idade todos trabalhando e não podendo sair de repente, mas ainda assim desfrutando de uma vida feliz. Sinto inveja daqueles que não têm a diferença de idade e renda, porque, para ser honesta, ele muitas vezes me faz sentir patética e que minha vida é uma droga, quando na verdade está longe disso. Me senti tão idiota com a minha pequena foto esperando para ser enviada, uma pose fofa sexy na frente da minha cortina de chuveiro com tema de praia para mostrar que não há ressentimentos e que ambos podemos aproveitar a praia, enquanto ele está relaxado em um iate na água com pessoas rindo ao redor dele. Me sinto tão boba e patética porque, depois de uma noite na água, ele abrirá uma foto minha com minha praia de PVC. Ah! Estou sendo estraga-prazeres? Isso o incomodaria? Quais seriam seus próximos passos? Esta não é a primeira vez que a riqueza dele aparece de uma forma que me faz sentir patética ou que meu filho está tendo uma infância de qualidade inferior, e, embora ainda não estejamos prontos para morar juntos, escolha dele, não tenho certeza de quanto tempo posso tolerar isso. Ele diz que realmente quer ficar comigo e quer ir embora no próximo fim de semana, mas se eu ouvir mais alguma coisa sobre essa viagem enquanto estiver suando para cumprir vários prazos de trabalho enquanto enfrento meu trajeto, vou gritar. Atualização. Depois que ele voltou para casa após nossas férias, tentei abordar algumas das questões que foram apontadas por pessoas que comentaram no meu post original. Que se resumiram basicamente a uma realidade de que isso é um relacionamento apenas para mim, e que para ele estou apenas proporcionando a experiência de namorada, sem poder esperar ou desfrutar de qualquer tipo de compromisso. Ele defendeu suas ações e conseguiu criar uma lista bastante impressionante de maneiras pelas quais esteve presente para mim ao longo dos últimos 4 anos. Mas, como aprendi com vocês, pessoas sábias, ele só está lá para mim quando é em seus termos, e quando ele está sendo tão doce, é provavelmente um ato, enquanto o resto do tempo ele está apenas sendo ele mesmo. Nós terminamos algumas semanas depois que ele voltou para casa. Vou admitir que foi devastador para mim e realmente tive que passar por um processo de luto pela perda de como eu esperava que as coisas acontecessem. Até cerca de uma semana atrás, ele não me deixava em paz.
Ele me deixava presentes diários em minha casa, na verdade, dentro da minha casa, até que eu fiz ele me devolver minha chave. Ele recrutou meus amigos para fazerem pequenas surpresas para mim, sabendo que eu ainda não tinha tido coragem de contar às pessoas sobre nosso rompimento naquele momento. Foi humilhante. No meu aniversário, ele me enviou um presente luxuoso com base em uma piada interna sexy nossa. Ele veio ao meu local de trabalho, ele é consultor lá, estou na folha de pagamento, e agiu como se estivéssemos juntos, me fazendo chorar no banheiro de quão estranha era a situação, porque eu ainda não tinha contado aos meus colegas sobre nossa separação naquele momento. E pior de tudo, eu fui para um país quente para ter umas férias sozinha e ele teve a audácia de se juntar a mim no lugar em que eu estava hospedada depois que ele descobriu através de outras pessoas. Quando perguntei se ele estava lá porque ele mudou de ideia e queria ficar comigo, esperança sem esperança, não pude evitar. Ele riu e disse que não, que minha viagem apenas parecia divertida, então ele achou que se divertiria comigo. Ele arruinou uma viagem que eu realmente precisava e me constrangi chorando muitas lágrimas em um paraíso tropical rodeada de pessoas apaixonadas, ou pelo menos foi o que pareceu. Eu percebo quão horrível ele parece quando escrevo tudo isso, mas tivemos muitos bons anos juntos, incluindo muita diversão compartilhando um hobby que nem muitas pessoas estão interessadas e que é super envolvente. Não sei como enfrentá-lo em nossos espaços em comum. Não sei o que mudou para ele finalmente me dar espaço, mas isso tem me ajudado muito a me curar e superar isso sem ele rondando ou me enchendo de amor para tentar me fazer mudar de ideia. Depois do fiasco das férias, eu sei que ele só está se aproximando porque sente falta da comodidade que eu trouxe para a sua vida, não porque sente minha falta ou se importa comigo, ou ele nunca teria feito algo tão rude e egoísta. Estou postando principalmente para agradecer a todos vocês que tiraram um tempo para me ajudar e compartilhar suas perspectivas comigo, gentilmente ou não tão gentilmente. Não tenho certeza de como fui recrutada para permitir que ele me tratasse dessa maneira, e estou trabalhando com uma terapeuta fantástica para aprender mais sobre quem sou nos relacionamentos. Será difícil passar as festas sem ele e sinto muita falta dos filhos dele, mas é uma sensação tão boa saber que tem um novo começo. Tenho aproveitado as festas com a família e amigos este ano e conheci alguns homens realmente bonitos que têm minha idade, parecem emocionalmente disponíveis e estão envolvidos em carreiras interessantes e criativas. Eles flertam comigo como se eu fosse uma pessoa real, você sabe, conversando e fazendo perguntas em vez de apenas elogios e sendo levada a eventos como o tipo de namorada. Fui abandonado pela minha esposa, mas olhe para essa gostosa que me ama. Estou sendo cuidadosa e tão devagar, mas pessoal, tão esperançosa também. Sou muito grata por sua ajuda. Espero que você tenha um feriado adorável e um maravilhoso ano novo. Eu sou o babaca por permitir que meu irmão me chame de pai e me recusar a contar a ele a terrível verdade? Estou ciente de que essa história parece extremamente difícil de acreditar e falsa, e sei que haverá muitos comentários desqualificando-a abaixo. Desculpe, mas essa história é 100% verdadeira e é um assunto delicado de discussão em minha família no momento. Eu nasci quando meus pais tinham apenas 19 anos, e meu único outro irmão, vamos chamá-lo de Josh, nasceu quando eles tinham 42 anos. Eles se divorciaram pouco depois que Josh foi apresentado ao mundo, ele tinha 4 meses na época, e nenhum dos dois queria ter nada a ver com a criança. Na época, eu tinha 23 anos e morava sozinho com minha então namorada, que tinha 21 anos, agora minha esposa. Eu fiz o meu melhor para convencer pelo menos um dos dois a cuidar do jovem Josh por seu bem e pelo bem da família, mas eles recusaram veementemente e disseram que eu deveria ficar com a custódia dele. Então, me tornei o guardião legal do meu irmão e ele tem vivido conosco nos últimos 12 anos e as coisas têm corrido muito bem para nós. Josh, agora com quase 13 anos, me chama de pai e minha esposa de mãe, e aos nossos 2 filhos, uma menina de 4 e um menino de 9, ele chama de irmãos, e ele não faz ideia alguma sobre seus verdadeiros pais. E, para ser honesto, eu permiti que isso acontecesse. Ele não faz ideia de que sou realmente seu irmão de sangue e não seu pai, e estou começando a me sentir culpado e um pouco estranho com isso. Alguns dos meus tios vêm nos visitar de vez em quando e eles ficam realmente chocados pelo fato de ele me chamar de pai, e eles estão surpresos que eu ainda não contei a verdade a ele. Eles constantemente me mandam mensagens, falam comigo em particular e não consigo conversar com eles sem esse tópico específico surgindo, me pressionando para que eu o informe logo, mas eu me recusei. Conversei sobre isso com minha esposa e ela achou que seria errado contar a verdade a ele, pois nenhum dos meus pais queria cuidar dele, e eu sou a única pessoa no mundo que lhe deu a figura paterna que todos merecem.
Sinto que ele tem o direito de saber o que ele significa para mim e o que eu realmente sou para ele, mas ele já sofreu o suficiente e eu só quero que as coisas continuem como estão. Reddit, sou o errado? Seria errado da minha parte se eu informasse sobre a verdade? Edição. Cerca de 70% dos comentários estão me aconselhando a contar a verdade para meu filho e alguns estão dizendo melhor cedo do que tarde. Acabei de conversar com minha esposa sobre isso e, após muita hesitação, decidimos que é melhor que a verdade venha de nós e tem que ser agora. Agora é tarde para nós, mas abordaremos isso com ele assim que possível, esta semana ou até mesmo amanhã. Obrigado, pessoal. Atualização. Fui ao meu terapeuta local e contei a ele sobre minha situação e perguntei o que fazer. Para resumir, ele disse que já ouviu relatos semelhantes antes e disse que é melhor eu contar a ele o mais rápido possível por várias razões, e para garantir que meus filhos biológicos estejam presentes, múltiplas razões. Perguntei a alguns dos meus amigos mais próximos e a maioria disse mais ou menos a mesma coisa. Minha esposa e eu decidimos sentar as crianças e estourar a grande bolha. Pedi ao meu irmão Josh para se aproximar e me certifiquei de abraçá-lo e fazê-lo se sentir confortável. Ele perguntou: o que está acontecendo? Mas comecei dizendo quanto nos importávamos e o quanto o amávamos. Depois contei tudo sobre meus pais, coloquei-os em uma luz positiva na esperança de uma reconciliação, e quem eu sou para ele. Depois abracei rapidamente ele e meus outros 2 filhos juntos e disse que amo todos os meus filhos da mesma forma e nada vai mudar meu amor por ele. Ele ficou chocado e perguntou se eu estava brincando, mas comecei a chorar um pouco nesse ponto, então ele sabia que eu estava falando sério. Meus filhos biológicos também ficaram muito surpresos. Ele estava em lágrimas e me perguntou por que eu não contei isso a ele antes. Eu não sabia o que dizer e disse: eu só estava tentando te proteger, sinto muito e espero que você possa me perdoar, mas infelizmente e compreensivelmente, ele saiu. Ele não falou tanto comigo, novamente, compreensível. Eu continuamente o convidei para ir ao parque e jogar um pouco de futebol, ele adora isso, e todas as suas coisas favoritas, mas ele simplesmente recusava categoricamente e até ficava um pouco irritado às vezes por eu sequer falar com ele. Eu pensei que tinha estragado tudo, até que um dia, enquanto minha esposa e meus 2 filhos estavam fazendo compras e estávamos sozinhos, ele se aproximou de mim e disse: eu sei que você não é meu pai verdadeiro, mas quero que saiba que você é o melhor pai do mundo inteiro. Desculpe por antes. Eu o abracei e as coisas ficaram bastante emocionantes. Seria uma grande mentira dizer que minha casa está normal agora, longe disso, mas as coisas estão lentamente, muito lentamente, começando a melhorar. Não há mais nada para esconder e parece que estamos nascendo de novo. Josh é um garoto forte e lidou com isso muito melhor do que eu acreditava que ele faria. Vou procurar terapia para ajudá-lo a se recuperar, caso as coisas não corram bem a longo prazo. Vou me esforçar e continuar sendo um ótimo pai para meus filhos e um ótimo pai para meu irmão filho. Obrigado, Reddit, por me conduzir a esse final feliz. Saí mais cedo da viagem porque meu namorado e os amigos dele me constrangeram até eu chorar. Ok, se preparem porque essa é a coisa mais bizarra e embaraçosa que já me aconteceu. Então, fui em uma viagem de esqui com meu namorado e os amigos dele. É a viagem anual deles e foi a primeira vez que eu fui. Estamos juntos há 2 anos. O grupo que vai é ele e mais 5 amigos, 4 homens e 1 mulher, todos na faixa dos 20 anos. Eu já conheci 2 dos caras antes, mas os outros 2 e a garota eu só conheci brevemente por chamada de vídeo. Eles sabiam que eu ia na viagem. Então eles alugaram essa casa através do VRBO, a uns 10 minutos da estação de esqui. Já estamos há alguns dias nessa viagem semanal e tudo estava bem. O único problema foi que as portas dos banheiros não parecem trancar, importante para depois. Houve alguns momentos constrangedores, mas nada grave. Até o 4º dia de 7. Eu não sou de beber muito, especialmente perto de pessoas que não conheço bem. Eu só queria ficar com uma bebida enquanto todos conversavam e bebiam. Nós não estávamos comendo muito bem e comemos pizza antes disso. Meu estômago estava me incomodando, então eu me desculpei e fui ao banheiro no andar de baixo. Eu deveria ter ido no de cima, mas você sabe o que dizem sobre a sabedoria do depois. Então eu estou no banheiro, claramente fazendo o número 2, quando a maçaneta da porta começa a se mexer. Eu disse que estava ocupado, mas a amiga dele entra mesmo assim. Não sei se foi porque era eu ou se ela estava bêbada demais para ouvir ou se importar. Ela percebeu o que estava acontecendo e fez um escândalo para o resto do grupo que eu estava no banheiro.
Eu pedi para ela por favor sair do banheiro, o mais calma que pude, porque estava começando a ficar muito chateada. Ela estava fazendo um drama por causa de uma função corporal normal. Então ela sai do banheiro, mas basicamente abre a porta do banheiro para fazer isso. 3 dos 4 caras estão lá no corredor e ela me expôs para eles. Agora estou muito chateada e mortificada. Eu gritei para ela sair e fechar a porta atrás dela. Todos eles estavam parados na porta e não me ouvindo. Meu namorado percebe o que está acontecendo e entra no banheiro. Eu pensei que ele ia brigar com os amigos dele, mas em vez disso, o imbecil bêbado faz um comentário sobre como o banheiro está fedendo. Ele sai, mas não leva os amigos com ele. Eles continuam apontando e rindo enquanto eu estou em uma situação vulnerável. Eu acho que eles estavam fazendo piadas de criança. Tudo isso enquanto eu estou sentada no vaso, com as calças nos tornozelos, mantendo os joelhos fechados. Eu comecei a gritar nesse ponto para eles saírem do banheiro e fecharem a porta, repetidamente. Na verdade, eu estava chorando nesse ponto porque estava mortificada e nunca estive em uma situação tão bizarra. Finalmente, meu choro e gritos chamaram a atenção dos bêbados. Ela fecha a porta atrás dela. Agora eu estou chorando no banheiro, tentando me recompor para poder terminar, lavar as mãos e sair daquele lugar. Enquanto lavo as mãos, tudo o que consigo pensar é que meu namorado não ajudou em nada. Eu sei que eles estavam bêbados, mas não acho que isso seja uma desculpa. Eles estavam apenas bebendo cerveja e acho que ele tinha bebido 4 até então. Estou totalmente mortificada e decido apenas ir para o quarto. Porém, quando saio do banheiro, ainda chorando um pouco, os 6 começam a rir e apontar para mim. É como um desses pesadelos loucos onde tudo parece mais dramático do que a vida real deveria ser. Eu apenas olho para o meu namorado, encontro os olhos dele e mostro o quanto estou chateada, mas eles não param. Subo as escadas para o nosso quarto e começo a arrumar as malas. Eu não consigo passar mais 3 dias com essas pessoas e não quero dormir na mesma cama que o namorado bêbado. Bêbados ou não, eles estão sendo extremamente desrespeitosos e infantis. Acho que nunca fiquei tão envergonhada. Eu termino de arrumar as malas, mudo meu voo para a manhã seguinte e chamo um Uber para ir para o hotel do aeroporto. Reúno todas as minhas coisas e desço as escadas para pegar meu casaco e sair. Eles começam a rir quando eu volto na sala, mas meu namorado finalmente percebe que estou com minhas malas. Eu coloco meu casaco em silêncio. Meu namorado grita: "Onde diabos você está indo?" "Para o aeroporto", é tudo o que eu digo. Agora ele está gritando e todos estão gritando, dizendo que era só brincadeira e que eu deveria relaxar, tomar outra cerveja, etc. Ninguém pede desculpas, nem mesmo meu namorado. Ele parece tão irritado que estou indo embora. Eu digo que verei ele em alguns dias e saio para o Uber. Uma vez que finalmente chego no meu quarto do hotel mais tarde, eu me enrolo na cama e choro. Definitivamente não esperava que a viagem terminasse assim. Quando voei para casa na manhã seguinte e voltei para meu apartamento, tinha tantas mensagens de texto, ligações não atendidas e mensagens de voz do meu namorado. Elas variavam de pedidos de desculpas, a raiva e acusações, como se eu tivesse feito algo errado por ir no banheiro. Eu ainda não respondi e ele volta para casa em 2 dias. Eu nem li todas as mensagens porque fiquei ainda mais chateada. Como diabos eu vou encarar essas pessoas de novo? Parece apenas a experiência mais bizarra e surreal. Acho que estou mais chateada pelo fato de meu namorado não ter feito nada, nem mesmo quando eu estava gritando e chorando. Ele não me impediu de ir embora. Ele não me seguiu. Ele apenas gritou comigo e me perguntou onde diabos eu estava indo. Como ele não se certificou de que eu estava bem? Mesmo agora, eu estava tão chateada a ponto de ir embora e as mensagens dele que eu li não são de apoio. Sem pedido de desculpas. Basicamente, ele estragou a viagem. Eu sou dramática, não foi tão ruim assim, mas eu dei uma péssima impressão nos amigos dele. E a impressão deles para mim? Porque estou tendo alguns pensamentos bem fortes. Por enquanto, ainda estou com ele. Isso pode mudar nos próximos dias. Eu o amo, mas não gosto da reação dele a tudo isso. Por que diabos estão me culpando? Atualização. Então, meu namorado voltou para casa um dia depois de mim. Ele me ligou antes do voo e pediu para ir até o meu apartamento quando voltasse. Eu concordei. Eu precisava de uma explicação para o comportamento bizarro deles antes de decidir o que fazer em nosso relacionamento.
Ele foi maravilhoso e respeitoso por 2 anos e então isso? Nesse ponto, eu decidi que não queria ver os amigos dele de novo, eles são insignificantes para mim. Ele chegou aqui, eu o deixei entrar e logo vi que ele estava visivelmente nervoso e agitado. Ele sentou no meu sofá e eu sentei separadamente na minha poltrona reclinável. Ele despejou: terminamos? Depende do que você tem a dizer. A menos que você queira terminar? Ele diz: não antes de eu terminar. Ok então. Então eu digo para ele explicar o que diabos aconteceu. Então, ele e seus amigos gênios usaram LSD e cogumelos, a amiga usou apenas cogumelos, os caras usaram uma combinação dos dois com álcool. Meu namorado disse que usou apenas LSD. Eu surtei um pouco. Por que diabos ele não me contou? E se um deles tivesse uma reação ou experiência realmente ruim, não deveria ser a única pessoa que não usou drogas a saber para poder mantê-los seguros? Eu já usei e não teria julgado eles por isso. Ele sabia que eu tinha experimentado na faculdade e tive uma experiência terrível, tipo, pesadelo horrível. Nenhuma resposta concreta sobre isso. É decisão dele usar algo assim, mas estou mais chateada que eles não foram realmente seguros. Isso não foi ok de omitir. Ele concordou que foi uma decisão idiota. Ele disse que fazia cerca de 6 anos desde a última vez que tentaram. Pedi para ele explicar o comportamento dele no dia seguinte então. Ele diz que ele e os amigos homens não se lembravam da realidade do que aconteceu, mas, surpresa, a amiga B se lembrava. A vadia riu enquanto explicava tudo mais tarde naquela tarde. Os caras ficaram horrorizados. Meu namorado está repensando a amizade com ela. Eu disse que nunca mais quero vê-la. Não é um ultimato, é apenas um fato. Então, uma vez que ele soube disso, ele ficou constrangido e não quis pedir desculpas por telefone ou mensagem de texto, então ele voltou para casa mais cedo. Ele aproveitou o tempo para organizar seus pensamentos, diz ele. Ele pediu para eu dar meu lado da história e eu apenas deixei ele ler minha primeira postagem, foi muito difícil dizer. Ele me deu um abraço apertado depois, pedindo desculpas entre beijos na testa e bochecha. Nós concordamos em superar isso. Eu praticamente conseguia sentir o alívio dele, ele pensou que eu tinha terminado com ele. Eu também pensei antes de conversarmos e termos uma explicação. Estabelecemos limites, sem segredos, mesmo se achamos que o outro vai ficar chateado. É melhor conversar sobre as coisas do que ter problemas depois. Meu ponto principal foi que eu não queria essa B em nossas vidas. O fato de ela agir daquela maneira quando estava quase sóbria e poderia se lembrar de tudo, rindo, é inaceitável. Não sei que tipo de traço de personalidade ou distúrbio permite isso, mas não me importo, ela é nojenta. Ele entendeu e mandou mensagens para os caras na minha frente. Ele disse a eles que eu estava dando uma segunda chance a ele e explicou o que aconteceu. Eles perguntaram se poderiam fazer uma chamada de vídeo mais tarde para pedirem desculpas. Nós dissemos sim, mas sem a B. Eles entenderam e concordaram. As desculpas deles mais tarde naquela noite foram todas muito doces e genuínas. Meu namorado falou com a B alguns dias depois e depois a bloqueou, ao meu lado. Nesses últimos meses, ele realmente se mostrou mais presente e me mostrou o quanto sou importante para ele e o quanto ele me ama. Nós dois mantivemos o acordo de não ter segredos. Na verdade, tem sido ótimo apenas conversar sobre qualquer problema, sentimentos, etc. Nós estávamos ótimos antes desse incidente bizarro, mas agora as coisas estão estranhamente melhores. Eu não teria pensado isso quando escrevi minha primeira postagem. Estamos pensando em morar juntos no próximo ano. B tentou entrar em contato várias vezes, mas mais ainda depois que minha postagem estava no TikTok. Ela estava gritando que eu precisava pagar. Não é como se alguém soubesse quem ela é na vida real, pelo amor de Deus, que drama. O grupo de amigos do meu namorado a excluiu desde a viagem. Aparentemente, ela sempre tinha uma desculpa para quando uma nova namorada deles não gostava dela ou mal entendia ela. Ela criou mais problemas do que eles perceberam durante os 14 anos de amizade. Meu namorado sabe que não tenho problemas com ele tendo amigos de qualquer gênero, mas concordamos que não precisamos do comportamento estereotipado de melhor amiga dela em nossas vidas. Não sei se ela tem sentimentos por algum deles ou se gosta apenas da atenção deles, mas seja o que for, não é mais problema meu. Não sei se essa é a atualização que vocês esperavam ou se todos estavam torcendo para que meu namorado fosse duramente rejeitado, mas saibam que estou genuinamente feliz com o resultado.
Obrigada por embarcar nessa viagem maluca com a minha história e atualização, tive que brincar com isso. Vocês todos foram maravilhosamente doces e solidários, foi incrivelmente apreciado. Acabei de flagrar minha namorada na cama com meu pai. Para começar, sou eu, 22 anos, namorando minha agora ex-namorada Kate, nome fictício, 21 anos, há quase 3 anos. Nosso relacionamento ao longo dos 3 anos tem sido incrível. Ela sempre foi gentil, apoiadora, muito aberta e honesta comigo. Tínhamos encontros frequentes, nossa vida amorosa era ótima, tivemos muito poucas discussões, mas quando discutíamos, conseguíamos nos comunicar e chegar a um entendimento em pouco tempo. Eu acreditava que nosso relacionamento era saudável e amoroso, mas aparentemente eu estava errado. Agora para a história. Cerca de uma semana atrás, comecei a notar que Kate estava ficando muito irritada quando eu estava perto ou mexendo no celular dela. Isso foi estranho para mim, pois não só ela sempre me deixou usar o celular dela para fazer ligações quando o meu estava sem bateria ou eu não tinha acesso imediato ao meu, mas também havia baixado jogos para eu jogar no celular dela para me distrair quando ela queria assistir a seus programas. Kate começou a ficar irritada quando eu pedia para pegar o celular emprestado ou quando eu o movia apenas para evitar que caísse da borda do balcão, e sempre que eu questionava o comportamento dela, ela ignorava e explicava que estava apenas de mau humor. O fato dela constantemente desconsiderar minha notável confusão começou a me incomodar, então perguntei se ela estava escondendo algo de mim, o que levou a uma discussão em que ela disse que eu estava acusando-a de infidelidade e não confiava nela, e começou a tentar ser agressiva comigo, mas eu encerrei a discussão e pedi que ela dormisse no quarto de hóspedes. Ela ficou muito brava com isso, mas disse que conversaríamos sobre o assunto na manhã seguinte. Quando conversamos sobre isso, ela pediu desculpas por seu comportamento e me deu o celular dela. Eu disse a ela que confiava nela e não precisava olhar o celular, e para ser sincero, eu confiava nela e acreditava que a explosão dela tinha a ver com o estresse no trabalho, o que claramente foi bobagem da minha parte. No dia seguinte, notei que ela tinha uma chamada perdida do meu pai. Eu nunca soube que meu pai gostava de Kate ou sequer tinha o contato dela, na verdade eu estava convencido de que eles não gostavam um do outro. Em qualquer evento familiar, eles frequentemente discutiam ou faziam comentários sarcásticos um sobre o outro até que tivéssemos que sair devido ao clima tenso que criavam. Decidi então perguntar a Kate por que meu pai a tinha ligado, e ela congelou fisicamente e murmurou uma desculpa de que era em breve o meu aniversário e que ele tinha planejado algo, mas eu e meu pai nunca fomos muito próximos, então eu não entendia por que ele faria isso. Eu fingi não me importar e segui o meu dia. Então, na noite seguinte, eu mandei uma mensagem explicando que eu estava trabalhando até tarde e que chegaria em casa por volta das 22 horas, o que fiz. Acabamos sendo dispensados mais cedo por causa de um incidente com nosso gerente e alguns funcionários, então eu estava indo para casa às 19 horas. Tentei ligar para ela, mas o celular dela estava desligado, então presumi que a bateria tinha acabado ou que ela tinha desligado, o que ela faz frequentemente em casa. Quando cheguei em casa, notei o carro do meu pai 2 casas abaixo da nossa e tentei ligar para ele, mas o celular dele também estava desligado, o que achei estranho, pois minha mãe gosta que o celular dele esteja ligado para que ela possa ligar quando precisa. Ela é deficiente. Supus que minha mãe estava com ele, então abri a porta silenciosamente para surpreendê-la, já que não havia há algum tempo, e me deparei com a visão de minha namorada debruçada sobre a bancada da cozinha com meu pai atrás dela. Eles ficaram congelados e começaram a gritar e dizer insistentemente que não era o que parecia e que poderiam explicar, mas eu tranquei a porta pelo lado de fora, com um ferrolho, e fui para a casa de um amigo. Desde então, eles têm me ligado insistentemente pedindo desculpas e implorando para eu não contar nada a ninguém, e francamente estou apenas enojado. Enojado com meu pai, que está prestes a completar 60 anos no próximo mês e tem minha mãe para cuidar, e enojado com Kate, que estava se envolvendo com meu pai, sei lá por quanto tempo. Honestamente, só quero vomitar e colocá-los fogo, mas estou mais preocupado com como minha mãe vai lidar com essa situação, já que ela é muito dependente do meu pai e o adora. Como devo lidar com isso? Não preciso de encerramento ou confrontá-los, não quero saber como começou esse relacionamento nojento ou quanto tempo durou. Só preciso de conselhos sobre como abordar a situação sem criar uma confusão ainda maior. Todos os conselhos são bem-vindos. Obrigado por ler. Atualização. Seguindo o conselho de alguém, convidei minha mãe para almoçar e, após uma conversa breve, informei-a sobre a situação.
Ela ficou compreensivelmente chateada e em negação sobre a situação, já que meu pai havia falado com ela anteriormente sobre eu ainda estar com raiva dele, uma história para outra hora, e que eu provavelmente inventaria uma mentira para virar ela contra ele por vingança. Mas depois de mostrar a ela as mensagens que eles trocaram depois, ela ficou angustiada e visivelmente furiosa com o ocorrido. Então perguntei a ela se ela se sentiria confortável se eu enviasse um e-mail para nossos familiares relevantes, pais e irmãos de Kate, e embora ela tenha hesitado um pouco, ela disse que não queria enfrentar as críticas da família dele por deixá-lo. Então, foi exatamente o que eu fiz, enviei um e-mail explicando a situação e que minha mãe e eu estaríamos sem contato com Kate e meu pai e com pouco contato com qualquer pessoa que nos causasse problemas por causa de nossa decisão. Agora ela está ficando com a irmã mais velha dela, enquanto estou com um amigo próximo até que possamos resolver uma situação estável para nós dois. Depois que o e-mail foi enviado, houve um silêncio total por um dia ou dois, antes que minha mãe e eu fossemos bombardeados com uma mistura de mensagens, que resumirei em pequenos parágrafos. Os pais de Kate estavam evidentemente furiosos por eu acusar a filha de tal coisa e disseram que iriam me processar por difamação em nome dela. Então, tomei a liberdade de enviar as capturas de tela das mensagens de Kate e do meu pai para eles. Eles me deixaram no vácuo por alguns dias antes de me responder e me informaram que, embora não fossem me processar, eles gostariam que eu mantivesse a situação em sigilo. Meu pai foi o primeiro a enviar mensagem para minha mãe, tentando convencê-la de que eu armei as mensagens e que eu estava sendo mesquinho e mentindo. E quando ela não acreditou nele, ele a acusou de estar traindo e tentando encontrar uma maneira de sair do casamento deles. O que evidentemente não é possível para minha mãe, já que ela tem dificuldade de se locomover sozinha. Ele então pediu desculpas e disse que estava apenas frustrado e pediu para vê-la, mas quando ela recusou, ele a acusou novamente de traição e de ficar com seu amante enquanto abandonava. Meus avós maternos e paternos enviaram mensagens muito diferentes, e não da maneira que eu pensei que seria. Meus avós paternos se desculparam pelo comportamento dele e disseram à minha mãe que, se ela precisasse de apoio no futuro, eles estariam disponíveis e informaram que iriam deserdar e não teriam contato com meu pai. No entanto, meus avós maternos, apesar de terem sido as pessoas que a criaram, disseram a ela que, devido à sua lesão e incapacidade de atender às necessidades do marido, era justo que ele buscasse em outro lugar o que lhe faltava. E embora eles entendessem que estava errado porque era minha parceira, Kate estava disponível para ele, e minha mãe deveria perdoá-lo e seguir em frente. Eles também fizeram questão de afirmar que minha mãe precisa dele mais do que ele precisa dela. Minha mãe e eu nos demos alguns dias para lidar com todas as mensagens e ligações e bloqueamos meus avós maternos, assim como meu pai. Minha mãe ainda não o tinha bloqueado. Entre em contato com meu proprietário e agente imobiliário e informei-os brevemente da situação, e que eu não estava mais morando no imóvel e gostaria de retirar meu nome do contrato de aluguel. Felizmente, nosso contrato estava sendo renovado na próxima semana e no dia seguinte eles entraram em contato com Kate para informar que eu tinha retirado meu nome do contrato para o próximo mês e que na próxima semana, se ela não conseguisse assumir minha parte do aluguel, ela teria 3 meses para desocupar a propriedade. Não sei como ela reagiu, mas pude perceber que não foi uma reação muito entusiasmada, já que seus pais entraram em contato comigo e perguntaram se, apesar de tudo, eu estaria disposto a pagar o aluguel dela apenas por este mês, porque ela não tem dinheiro no momento. Obviamente, recusei e disse a eles que não tenho mais nada a ver com ela. Então, eles me informaram que ela está grávida do meu filho e precisa da ajuda do pai do bebê e que este seria um último adeus. Então, eu ri e disse a eles que definitivamente não sou o pai daquele bebê, se ela estiver grávida, e se ela precisar de ajuda do pai do bebê, que entre em contato com meu pai. Em seguida, desliguei e bloqueei eles. Em uma nota mais animadora, minha mãe e eu acabamos de dar entrada em uma casa juntos e estamos procurando contratar um cuidador para ajudar minha mãe quando eu tiver trabalho ou viagens fora do estado. Meu pai tentou ligar para nós dois de vários números de telefone e teve vários membros da família tentando persuadir minha mãe a se encontrar com ele para conversar, e como resultado, minha mãe e eu conseguimos novos números de telefone para evitar a confusão dele. Também soube através de um amigo que Kate está tentando contratar um advogado para obter pensão alimentícia de mim, mas aparentemente, como ela não tem nenhuma prova de que eu sou o pai e se recusa a fazer um teste de DNA do bebê, ela não teve sucesso. Edição: eu esqueci de mencionar acima, pois não achei importante quando escrevi isso, mas Kate está aparentemente grávida de 5 semanas. Não tivemos intimidade por quase 2 meses, então é improvável que o bebê seja meu. Se for, eu pagarei pensão alimentícia, mas quero provas antes de lhe dar dinheiro para um bebê que pode ou não ser meu.
E outra coisa que esqueci de mencionar, sim, fiz um teste para doenças e qualquer tipo de infecção que eu possa não estar ciente, todos os testes deram negativo, então estou limpo nesse sentido. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite, pessoal.